Oi, gente, tô aqui hoje para mostrar para vocês o material para iniciantes de ponto cruz, falar um pouquinho aqui sobre eles para vocês, tá bom? Então, a primeira coisa que se precisa é do tecido para poder fazer o ponto cruz. Então, para quem tá iniciando, o tecido, né, o melhor é o etamine. Tem esse daqui com ponto aberto, tem o microetamine, que são menorzinho, né, o ponto, mas eu aconselho para quem tá começando esse com o ponto mais aberto, né, além que fica mais visível o ponto para quem tá começando, tá? Então, nós temos o etamine e temos o fio, né, ou a linha que vai ser utilizado. Normalmente é utilizado a linha de meada, né, para fazer o trabalho em ponto cruz. Nós temos no mercado a Anchor e temos a Maxi da Círculo. As duas são ótimas, pode ser utilizado para tudo, né? São linhas de algodão, tá? Temos também as meadas da China, que é aqueles que vêm em pacote, né? Que vem várias cores juntas, tem pacote com 50, com 100, 150. Fica a critério de vocês, sendo que muitos desse da China não são 100% algodão. Acaba vindo misturado algodão e poliéster, outros só poliéster, mas aí fica a critério de vocês. Para quem está iniciando, né, comprar um material assim mais básico, só para fazer os primeiros pontos, podem escolher à vontade. Temos também, né, para opção de linhas, para quem não quer comprar meadas ou as meadas são muito caras na cidade, né, na cidade da pessoa, temos como utilizar as linhas de costura. Então, pode ser utilizado a linha de costura normal, né, que é essas com o fio fininho, que aí você pode usar mais de um fio, 2, 3, fica a critério, né, de como que quer ser feito o trabalho. E tem a linha de pés ponto também, que ela é um pouquinho mais grossa que a de costura. E normalmente, quando eu utilizo essa linha, eu utilizo 2 fios. Fica bem bacana o ponto, fica bem fechadinho. Então, para eu ter o resultado assim de 2 fios desse, eu uso 3 desse aqui de costura. Mas aí fica a critério, né, de quem tá fazendo. Mesma coisa a quantidade de fios da meada. A diferença é que na meada vem 6 fios, né? Você corta e utiliza o tanto de fios que você quer. Normalmente, nos trabalhos, eu utilizo somente 2 fios dessas de meada. Mas aí vai depender do seu trabalho, né? Se você quer deixar bem volumoso o trabalho, pode utilizar 3. Bordado livre, pode usar os 6. Aí vai de acordo com o trabalho e a vontade de vocês. Então, pode ser utilizado essas linhas. Também pode ser utilizados de bordado de novelinho, sabe? Normalmente é mais caro esse de novelo, vem 40 metros. Então, quem está iniciando, que quer economizar, acredito que o de costura é melhor. Normalmente custa R$1,30, R$1,50. O da Maxi costuma ser um pouquinho mais carinho, mas tem muitas opções de cores.
Aí nós temos a de pés ponta. Essa daqui da Costura Tex eu paguei até mais barata do que na linha de costura normal deles. Essa daqui de costura mesmo, eu paguei R$1,30. Nessa daqui eu paguei R$1,20, se eu não me engano. Mas tem a diferença de metros, né? Essa daqui que é de costura, da Costura Tex, vem 100 metros. A de pés ponto vem 30 metros. Essa daqui que é da Maxi, ó, vem 91,4. As meadas vem 8 metros, tanto da Anchor quanto o da Maxi. Então, normalmente são essas metragens para as linhas, tá bom? Também é utilizado, então, as agulhas. Peguei esses dois aqui. Tem tamanhos menores, tá? Mas eu peguei essas daqui para poder ficar mais visível para vocês. Temos a agulha de bordado, que são essas agulhas com a ponta arredondada, né? Ela não fura, não machuca. E tem aqui o buraquinho, né? Onde passa a linha. Maiorzinho, né? Ele fica assim meio com uma bundinha. E temos a agulha de costura, que nesse caso ela tem ponta, então ela fura. Tomem bastante cuidado. E aqui, né, o buraquinho dela costuma ser menor. Então, a de costura tem ponta, porque normalmente é costura à mão, né? Então, precisa ter o furo no tecido. E como o de bordado, o etamine já vem furado, não tem necessidade de ponta, né? Mas aí fica a critério de vocês qual querem utilizar, porque as duas podem ser utilizadas para fazer o ponto cruz. Lembrando que a de costura costuma ser um pouquinho mais barata, né? Então, vê aí de acordo com a condição de vocês, certo? E temos, né, a tesoura. Pode ser qualquer tesoura, tá? Porém, eu aconselho vocês a essas tesouras que tem a ponta mais fina, né? Que para poder fazer os arremates, tudo. Mas pode ser utilizado a tesoura que vocês tiverem aí, até escolar, não tem problema nenhum. Então, o básico é isso. Eu vou mostrar para vocês agora um material que é bom ter, né, para quem vai fazer o ponto cruz, mas que não é algo essencial. Pode ser deixado para depois, tá? Nós temos as canetas apagáveis, tá? Que são aquelas canetas fantasminhas. Tem várias marcas aí no mercado. Se vocês quiserem comprar, ficam à vontade. A mais conhecida, né, é a Pilot, a Friction Ball. Mas tem as marcas mais baratinhas aí, como essa daqui, ó, da Cas, que é a Casmac. Essa daqui paga em média 15, 16 reais. E essa daqui eu paguei entre 9 e 10 reais, tá? Tem a com a ponta 0,5 e com a ponta 0,7. As minhas duas aqui são 0,7. Porque depois eu compro só
os refis para colocar nas canetas, né? E o mesmo refil serve para as duas, tá? Nesse caso aqui, para essas duas marcas, não sei outras, mas acredito que sim. Então, eu compro os refis 07 apagáveis. Compro na Shopee, tem vários kits lá, com cores diferentes. Aí, caso vocês queiram investir, essas aqui são bem legais. Ou, no lugar delas, vocês podem usar as canetinhas hidrocor, tá? Se estiverem em casa, só tentando que as canetinhas sejam laváveis, tá? Para quando vocês lavarem o tecido, a marca da canetinha sair, tá? Esse aqui, no caso, é só fazer o desenho, fazer o bordado e depois passar o ferro quente por cima, que o riscado delas saem, tá? Que é para poder fazer o riscado ou o pingado. As duas técnicas podem ser utilizadas as mesmas canetas, certo? Temos também o bastidor. Para nós podermos prender o tecido, deixar o tecido aqui esticadinho nele. Digo assim que não é um item essencial. Assim, se você não tiver, você não vai conseguir fazer. Você vai fazer normalmente sem ele, tá? Fica a critério de vocês. Tem vários tamanhos. No caso, eu só tenho esse daqui, né? Mas vocês podem comprar aí kits com vários. Tem kits bem em conta na Shopee. Mas, quando eu iniciei o ponto cruz, eu usava isso aqui, que são potes, né? Esse daqui, no caso, era um pote de doce. E esse daqui era um pote de paçoquita. Eu tinha os potes em casa, né? Cortei essa partezinha aqui, que é a que encaixa na tampa, sabe? Nessa marquinha aqui que costuma ter nos potes. E peguei a tampa e cortei assim ao redor. Fiquei muitos anos utilizando esses daqui, tá? É bem bacana para quem tá iniciando, porque esses potes todo mundo tem em casa, né? Até aqueles potes de margarina dá para usar. Então, ainda tenho eles, porque eu gosto, né, de fazer. E como os tamanhos deles são menor do que esse daqui que eu comprei, acaba que eu utilizo eles mesmo para trabalho de vendas, utilizo eles normalmente, tá? Então, é bom que recicla, vocês não precisam gastar comprando mais, utilizam o que vocês têm em casa mesmo, tá? E o último também não é essencial, mas caso vocês queiram, é o dedal, tá? O dedal a gente usa para não ter o furo, né? Enquanto a gente tá bordando, da agulha na ponta do dedo, né? Eu tenho bastante calo aqui na ponta do dedo, porque eu tenho mania de usar o meu dedo para empurrar a bundinha da agulha, né? E é uma mania, né? Desde que eu comecei a fazer ponto cruz, eu faço isso. E até tenho, né, o dedal, mas não consigo, gente, não acostumo. Mas eu indico, porque acredito que se a pessoa, assim, é mais sensível, né, para os furos, se ela estiver usando agulha de costura, por exemplo, o furo é bem maior, né? Esse aqui não fura tanto, mas se você forçar, acaba machucando a pele. Mas o de costura fura, tá? Então, você acaba usando aqui para ajudar a empurrar a bundinha, ou quando
a ponta da agulha bater, mas fica a critério, tá? Tem esse daqui, né, que é de ferrinho, tem o de plástico e tem os que é em formato de anel, né? Não tampa assim a cabecinha do dedo. Fica aqui em forma de um anel aqui. Então, material seriam esses, além do gráfico, claro, né? Para vocês começarem a fazer o ponto cruz, certo? Na próxima aula, então, eu vou mostrar para vocês fazendo o pingado do gráfico no tecido e começando o início e arremate, tá? A forma que é possível iniciar, eu vou ensinar duas formas. O início com argolinha e o início, então, sem argolinha, né? Que seria com os fios cortados, tá? E, de preferência, a forma certa para poder iniciar e arrematar, que não fique com a parte de trás do gráfico, né, dos pontos sujo. Vou ensinar vocês mais ou menos como fazer a parte de trás mais limpa. Explico melhor para vocês, então, na próxima aula, certo? Tchau!